Olá, prezados ouvintes, amigos, internautas. Estamos aqui mais uma vez, nos encontrando neste momento de reflexão e fé. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e também desejo que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus, a Mãe Virgem Maria, esteja aí no seu lar, no seu trabalho, na sua companhia, lhes abençoando, lhes fazendo feliz e trazendo do alto dos céus a paz do nosso Deus, a paz de Jesus, nosso Senhor. Prezados irmãos, hoje eu convido a você, ao Senhor, à Senhora, para meditarmos num assunto muito sério e para darmos início a esta meditação, a esta reflexão. Eu quero lembrar para os irmãos uma mensagem, um ensinamento da nossa missionária Odete. A missionária, certa vez, ela disse que Deus, o nosso Pai, através do seu povo aqui na face da terra, povo este fiel, obediente, consagrado a Ele, Deus, e ao seu reino, Ele, Deus, abençoa todas as criaturas do mundo, ou seja, aquelas pessoas que rodeiam, aquelas pessoas que estão ao redor ou que fazem parte da vida do povo de Deus. Então a missionária disse que muitas vezes existem pessoas do lado ou pessoas que convivem com um filho de Deus, e ela estava falando, ela estava dizendo isto a nós, povo apostólico. Então ela disse que às vezes Deus, o nosso Pai, através de um apostólico ou através de uma família apostólica, Deus, o nosso Pai, Ele acaba abençoando também as outras pessoas que o cercam ou que está ali naquele ciclo de amizade, ou até mesmo, vamos dizer assim, numa empresa. Às vezes existe uma empresa que trabalha ali um apostólico fiel, um apostólico temente a Deus, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Então, muitas vezes Deus, o nosso Pai, Ele abençoa aquela empresa, abençoa aquele trabalho daquele apostólico, e também aqueles seus colegas de trabalho acabam sendo beneficiados, e até mesmo o seu empregador, porque os irmãos vão te concordar comigo, porque, por exemplo, se existe um apostólico trabalhando numa empresa, assim, numa firma, e se Deus vai abençoar somente aquele apostólico, irmãos, não pode, Deus não é injusto. Então, através da bênção que Deus dá para aquele apostólico, para aquele seu filho, também as outras pessoas são beneficiadas. Irmãos, e assim se dá também até na nossa nação. Por exemplo, no nosso país. Irmãos, nós observamos aí em outras partes do mundo quantas catástrofes, quantas coisas que acontecem, terremotos, maremotos, irmãos, e que ceifam dezenas e milhares de criaturas, de vidas, irmãos, e às vezes aqui no nosso país, isto até algum tempo, irmãos, não acontecia. Então isso não se dava aqui no nosso país. Irmãos, e é exatamente a isso que eu quero meditar com os irmãos. Eu quero que os irmãos reflitam. Os irmãos já observaram que de um tempo para cá, quantas coisas está acontecendo, irmãos, no nosso país, mais precisamente após a ida do nosso Santo Irmão Aldo aos céus. Irmãos, não é que eu esteja fazendo juízo ou que eu esteja julgando a vida dos apostólicos, a vida da igreja apostólica, não é isso, irmãos, mas isto é uma realidade. Os irmãos já observaram, irmãos, há alguns anos não se ouvia falar aqui no nosso país de terremoto, e agora, já bem próximo de nós já ouvimos que tem acontecido estas catástrofes. Irmãos, os irmãos já observaram por esses dias quantos vendavais, quantos tufões têm acontecido, principalmente aqui no sul do nosso país, ceifando muitas vidas, destruindo bens materiais?
Então, irmãos, tudo isso, como eu disse, não que eu esteja fazendo juízo. Irmãos, mas será que não é hora de nós, povo apostólico, nós apostólicos, pararmos, refletirmos, irmãos, na nossa vida, nos nossos atos, na nossa conduta? Irmãos, porque eu lhes digo com toda certeza, sem nenhuma sombra de dúvida, irmãos, nós temos a responsabilidade de merecer a bênção, a graça e o amparo do nosso Deus, e fazer com que as pessoas que vivem do nosso redor, convivem conosco, vamos dizer assim, por exemplo, as pessoas do nosso país também sejam beneficiadas através da bênção, da graça, do amparo de Deus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Então, irmãos, vamos analisar, vamos refletir nesses acontecimentos. E, irmãos, a missionária, ela está falando a respeito da proteção do nosso Deus. Ela ainda citou uma passagem bíblica que está lá no Velho Testamento, não me recordo agora exatamente qual capítulo, qual versículo, mas ela disse que certa vez Deus, o nosso Pai, ele iria destruir uma cidade. Irmãos, e nessa cidade morava um parente, ou parece que é um sobrinho do profeta Abraão. E Deus então enviou um anjo, e esse anjo então falou com o profeta que Deus iria destruir a cidade. Então esse profeta perguntou àquele anjo: mas e se naquela cidade existir 50 justos? Mesmo assim, Deus irá destruir a cidade? E aquele anjo então afirmou: não. Se naquela cidade existir 50 justos, por causa desses 50 justos, Deus irá poupar a cidade. Irmãos, e aquele profeta então foi baixando aquela quantidade. Ele perguntou: se tiver 30 justo, o anjo falou: por causa desses 30, Deus poupará a cidade. Irmãos, e até que chegou apenas na família daquele sobrinho do profeta Abraão. Então aquele anjo falou: por causa dessa família, então Deus irá poupar aquela cidade. E realmente, irmãos, Deus, ele cumpriu com a sua promessa e poupou aquela cidade de ser destruída. É claro que posteriormente depois foi destruída, mas naquele momento Deus poupou aquela destruição exatamente por causa daquela família que era ali justo aos olhos do nosso Deus. Então observe, irmãos, que hoje no nosso país nós não somos apenas uma família, somos várias famílias apostólicas, irmãos, e temos então o dever de garantir esta proteção de Deus, o nosso Pai. Nós temos o dever, irmãos, de sermos merecedores desta bênção, deste amparo, desta proteção do nosso Deus. Por isso, irmãos, que eu disse que nós precisamos refletir muito. Nós, irmãos, estamos vivendo em dias difíceis. Os irmãos têm observado, principalmente agora nos dias que nós estamos atravessando, com esta pandemia, com este vírus que tem destruído muitas vidas, que tem colocado pânico na vida de muitas pessoas. Então observe, irmãos, que tudo isso é um caso que nós precisamos pensar, nós precisamos analisar, sim. Como eu disse, irmãos, não entendam mal, não estou julgando a vida de ninguém, não estou julgando a conduta da Igreja Apostólica, irmãos, mas é fato, nós precisamos cuidar, nós precisamos analisar e colocar em prática na nossa vida os ensinamentos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, irmãos, para garantirmos esta proteção na nossa vida e também este amparo, esta proteção até mesmo para toda a humanidade do nosso país e vamos dizer até de outros países. Então, irmãos, nós temos aí esta missão, nós temos esta responsabilidade. Então, que cada um analise consigo, reflita consigo estas palavras, irmãos, e vamos então fazer de tudo para que a nossa vida seja realmente um exemplo, seja realmente, irmãos, uma vida que honre e glorifique ao nosso Deus, e que Deus, o nosso Pai, juntamente com Jesus, com a Mãe Virgem Maria, com a Santa Avó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo, possam então ter prazer em abençoar, em guardar o nosso viver, em guardar, em abençoar o nosso trabalho,
o nosso pão de cada dia, nos concedendo saúde e nos livrando de todo o mal, de tudo aquilo que está aí no mundo para, vamos dizer assim, irmãos, para castigar, para fazer as criaturas sofrerem. Então, está aí, irmãos, esta dica, está aí esta reflexão. Então, nós temos aí esta oportunidade de sermos livres, de sermos guardados e amparados e ajudar até mesmo o nosso próximo, o nosso semelhante, a alcançar também esta bênção, esta proteção do nosso Deus. Irmãos, pense aí com bastante carinho, com muita responsabilidade neste assunto e procure cada um fazer, então, a sua parte. Espero que os irmãos puderam compreender aquilo que eu quero dizer, aquilo que eu quero expressar. Eu agradeço mais uma vez o tempo que cada um de você, o senhor, a senhora dispensaram para ouvir neste momento a nossa reflexão e que a bênção, a graça, o amparo da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo seja a recompensa em vossas vidas. Até o nosso próximo encontro. Fique na paz, fique com Deus.